Olá, vamos a mais uma videoaula, dando continuidade ao estudo a respeito de geometria analítica, dando continuidade à videoaula a respeito de plano cartesiano ortogonal. Temos esta lista de exercícios que agora está sendo corrigida. Também temos como base esses exercícios retirados do livro Fundamentos da Matemática. O primeiro exercício temos aí o plano cartesiano ortogonal, que são essas duas linhas, o eixo x nós chamamos de abscissa e o eixo y chamamos de ordenada. Temos vários pontos espalhados por estes quatro quadrantes e ali ele deu algumas afirmações para que a gente possa dizer se é verdadeiro ou falso. A primeira ele fala que o ponto A ele está na abscissa 3. A abscissa temos que ter em mente que é o eixo x. Então, se nós olharmos aqui o ponto A e descermos, ele está na abscissa 2. Então, isso aqui é falso. Ele diz que está na abscissa 5. Mais uma vez, isso aqui é falso. Ele encontra-se na ordenada y. O que vem a ser ordenada é o eixo y. Se nós aqui observarmos, ele de fato está na ordenada 5. Então, isso aqui é verdadeiro. O ponto A tem coordenadas 2, 5. Então, ele vai ter coordenadas 2 para x e 5 para y. Ok, verdadeiro. O ponto A tem coordenadas 5, 2? Não, falso. A abscissa de B é 2. Então, aqui nós temos o ponto B e aqui temos a sua abscissa, que vale 5. Então, falso. O ponto B tem coordenadas 5, 2. Então, B tem coordenadas 5 para x e temos coordenadas 2 para y. Ok, isso aqui é verdadeiro. A abscissa de C é menos 4. Aqui o ponto C e aqui está a sua abscissa, que é menos 4, verdadeiro. O ponto D está localizado aqui, tem coordenadas menos 1 para x, então nós podemos perceber que tem aqui o menos 1, que não aparece escrito aqui, mas aqui vale menos 1, e menos 6 para y, que está aqui, menos 6, isto é verdadeiro. E o ponto E, onde está o ponto E, localizamos ele aqui, ele tem coordenadas menos 4 para x, então nós vemos que ele está aqui em 3 positivo e não 4, e menos 4 para y, ao que ele foi trocado aqui, então isso aqui é falso. Este exercício ele pede para que possamos ler o plano cartesiano ortogonal e dar as coordenadas de cada ponto. Lembrando que a coordenada de qualquer ponto, sempre eu pego a informação em x, depois a informação em y. Então vamos ao ponto A. O ponto A está localizado aqui, ele tem coordenadas 5 para x, 2 para y. O ponto B, ele está localizado aqui, ele vai ter coordenada menos 2 para x, coordenadas 2 para y. O ponto C está localizado aqui, ele vai ter coordenadas menos 4 para x e coordenadas menos 2 para y. O ponto D, que está localizado aqui, vai ter coordenadas 3 para x e coordenadas menos 2 para y. O ponto E, ele vai ter coordenadas 1 para x, coordenadas 1 para y. O ponto R, ele vai ter coordenadas menos 3 para x, coordenadas 1 para y. O N, sobre o eixo y, terá a informação para x como 0 e para y 4. O ponto M, neste caso, está sobre a abscissa, então o valor dele é 4, mas a informação para y é 0. K, esse ponto K, não existe a sua localização no eixo cartesiano ortogonal. Este exercício nos pede agora ao contrário, ele deu as coordenadas dos pontos e pede para que localizemos no plano cartesiano ortogonal. Então, lembrando vocês que sempre vamos começar com o eixo x, depois com o eixo y. Então, o ponto A ele está localizado em menos 1, então temos aqui menos 1 e 4 para y. Então, o ponto A está nesta região deste plano cartesiano. O B é 3, 3, ou seja, 3 que está localizado aqui para x e 3 para y que está aqui. Então, o cruzamento dessas linhas imaginárias
nós temos aqui o ponto B. C está em 2 para x, está aqui, e menos 5 para y, menos 5 está aqui embaixo. Então, se eu imaginar linhas imaginárias que vão se encontrar nesta região. Aqui tem o ponto C. O ponto M é menos 2, então temos aqui o valor de menos 2 para x e o valor de menos 2 para y. Então, se imaginarmos umas linhas se cruzando nesta região do plano cartesiano. O ponto P é 4, 1, então 4 para x e 1 positivo para y. Então, 1 está aqui e o 4 aqui. Se eu imaginar uma linha se intercruzando nesta região aqui do plano cartesiano. Que 2 para x e menos 3 para y. Então, nós temos nesta região aqui do plano cartesiano a localização do ponto Q. Próximo, menos 2 para x e 0. Então, nós temos aqui o ponto menos 2 e aqui temos o 0. Então, como aparece o 0, sempre o ponto vai localizar sobre o eixo naquele valor. Como no caso do H, ele é 0 para x, mas é 1 positivo para y. Então, ele vai localizar sobre o eixo naquele ponto. E o último K, 5, 0. Então, é 5 para x e 0 para y. Então, vai localizar sobre o eixo. Aqui está 4. Então, aqui vocês podem observar a localização dos pontos neste plano cartesiano ortogonal. No exercício 4, nós temos ali o plano cartesiano ortogonal, temos uma figura geométrica plana, que é um triângulo, e ele vai fazer algumas perguntas sobre esta figura que foi dada. A primeira dela, como eu classificaria esse triângulo? Então, vejamos o seguinte. Esse triângulo, ele é reto nesta região aqui. Então, todo triângulo, quando possui um ângulo reto, que é o famoso ângulo ortogonal, nós podemos dizer que este triângulo, ele é classificado quanto ao ângulo, veja que ele está perguntando aqui, ó, quanto ao ângulo, ele é classificado como um triângulo retângulo. Aqui está o famoso ângulo reto. Ó, O item B, ele pergunta, quantas unidades de comprimento tem o lado AB? Então, ele está querendo saber, né, a distância de A a B. E nós já vimos em aulas anteriores, na videoaula anterior, sobre essa questão. Então, nós vamos ter aqui o módulo de A menos o módulo do valor de B. Isso aqui vai me dar o valor de A, vamos localizar aqui, ó, ele vale 1, menos, e B vale 5. Então, temos aqui o módulo menos 4, levando em consideração, como é módulo, não leva em consideração quem? O valor do sinal, se é positivo ou negativo, apenas o valor absoluto desta resolução. O item C pede a distância de A até C. Então, neste caso, o módulo do valor de A menos C. Então, vamos ver que temos que olhar aqui no eixo Y agora. Então, o valor vai ser 1 menos, aqui está o valor para C, 3. Então, isso aqui vai me dar módulo de menos 2. Como nós não levamos em consideração o sinal, apenas o valor absoluto, isso aqui vai ser 2. D. Ele pede, neste caso, que a gente calcule a área desse triângulo. Então, a área desse triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Por isso que foi calculado no exercício anterior, na letra B, a distância de A até B, que nós vimos que vale 4, por isso que é a base, né? É esse valor aqui, vezes a altura que acabamos de calcular no item C. Então, isso daqui, 4 vezes 2, 8, dividido por 2, vai me dar 4. E no item E, ele pede as coordenadas dos vértices. Então, esse triângulo tem 3 vértices. Ele tem aqui o vértice A, ele tem o vértice B e tem o vértice C. Então, qual é a coordenada do vértice A? Então, o vértice A está aqui, ele vai ter 1 para x, vai ter 1 para y. Já B, ele vai ter coordenadas 5 para x e coordenada aqui 1 para y. E C, 1 para x, 3 para y. Aí as informações pedidas. Esse último exercício, ele tem uma circunferência, também está localizada nesse plano cartesiano. Temos aqui o centro da circunferência, temos um valor, um ponto P, onde tangencia a circunferência com o eixo x, temos aqui o ponto A,
e ele tem as informações outras que vamos precisar. Então, quais as coordenadas do centro, né? Então, o centro é isso aqui, ó, né? Esse é o centro indicado por O aqui. Então, nós vamos ter que ver coordenadas de O vai ser o quê? Do eixo X, que vale aqui, ó, 4, para Y, que está aqui, 3, tá? Coordenada, localização do centro dessa circunferência é 4, 3. O próximo item, ele quer quais as coordenadas do ponto P, onde tangencia, né, o eixo X. Então, tá aqui, ó. Então, nós temos aqui o P tangenciando, ele tem 4 para X, porém, para Y, o valor dele é 0. Quais as coordenadas do ponto A, que está aqui na extremidade dessa circunferência? Então, se nós observarmos, ele tem o valor 7 para x e temos aqui agora também o valor 3 para y como do ponto O central. Terminamos a nossa correção. Bons estudos!